E aí galerinha, hoje vamos continuar o capítulo 4, tá bom? Que fala sobre o interior e a superfície da Terra. Hoje em específico vamos falar um pouco sobre a superfície, aquilo que forma a nossa crosta terrestre, que é justamente uma coisa chamada litosfera, tá bom? É a região que constitui essencialmente a nossa crosta terrestre, que é formada por esse tipo de material aqui, ó, as rochas, tá certo? As rochas que formam a nossa superfície, que estão aí no nosso cotidiano, nossas construções, é aquilo que levanta nossas casas, tá bom? Aquilo que forma aí a pavimentação das ruas, certo? Que você se desloca no teu dia a dia. Então, elas têm uma grande aplicação no nosso cotidiano. E a constituição delas, a origem delas é muito legal também de se estudar. Vamos lá. Vamos ver aqui um pouco sobre a definição de como elas são formadas. Primeiro que elas estão localizadas na litosfera, tá bom? Dá muita atenção nesse termo, porque é onde elas estão localizadas. A litosfera é constituída essencialmente por diferentes tipos de rocha, tá bom? Então a rocha ela não tem um único tipo, elas são de vários tipos, tá bom? E esses diferentes tipos dependem da presença, certo? Dos minerais. Mas o que chega a ser um mineral? É a composição química da rocha, tá certo? É de que ela é formada. Então ela é formada por diferentes substâncias, tá bom? Substâncias químicas. Então a composição de cada rocha é diferente. Então eu vou diferenciar uma rocha da outra pela sua composição química e pela sua formação. Além disso também pela textura e o tipo de mineral que caracterizam ela, tá certo? Cada uma tem uma origem geológica diferente. Então, cada uma tem uma forma de origem, certo? Elas se formaram de diferentes formas. A gente tem aqui um exemplo, as rochas que formam aí a formação das pias, tá bom? Boa parte das cozinhas apresentam esse tipo de balcão que tem esse tipo de rocha, que é uma rocha muito utilizada, que é o granito. Tá bom? O granito ele é formado por algumas substâncias químicas, tá bom? Por alguns minerais. No caso é o quartzo, o feldspar e a mica. Ele é constituído por 3 substâncias, então ele tem uma tripla composição. É muito resistente, tem uma superfície lisa, uma textura muito boa para ser utilizada como revestimento de pia. Dentre outras rochas sedimentares que vocês podem acompanhar no livro de vocês, assim como o mármore que é utilizado para formar esculturas utilizadas pelos artistas, tá bom? Vamos dar continuidade aqui às nossas estruturas. Então, vamos classificar os tipos de rocha agora. O primeiro tipo que a gente vai classificar são as rochas magmáticas. Olha só, a primeira classificação de uma rocha ela pode ser magmática. Elas se formam, tá bom, pela solidificação do magma eliminado na atividade vulcânica. Quando o vulcão ele acaba entrando em erupção e libera todo aquele magma para fora, ele vai acabar se solidificando, porque a superfície da Terra ela é um pouco mais fria do que o interior da própria Terra, tá bom? Então quando esse material é expelido, ele acaba saindo, ele resfria e forma as rochas magmáticas. Elas são, dentro das rochas magmáticas nós temos 2 classificações. Nós temos as intrusivas, que são formadas pela solidificação do magma quando ele acontece abaixo da superfície, lá dentro da Terra ainda, tá bom? Mesmo que o material seja expelido, ele ainda percorre ali as entranhas da Terra, tá bom? E vai se solidificar lá embaixo. Um exemplo disso é o granito, tá? E você já encontra o granito embaixo, para quando você vai explorar ele. Aí você também tem as extrusivas. As extrusivas é quando o magma se resfria na superfície, tá bom? Quando ele vai se resfriar na superfície da Terra, lá em cima, ele fica lá por cima, ali na porção, em contato com o ar, em contato com a água, e forma as rochas magmáticas extrusivas. Um exemplo é o basalto e a pedra pómez, tá bom? A pedra pómez aqui, gente, ó, que você utiliza, para limpeza dos pés. As manicures utilizam muito ela para acabar fazendo aqui a limpeza dos pés, tá certo? E o basalto que é utilizado aqui para o pavimento
das ruas. Então são rochas que estão muito relacionadas ao nosso cotidiano. Então dá muita atenção para elas. Esse aí foi o primeiro tipo de rocha. Vamos seguir. Depois temos aí as rochas sedimentares. Elas formam-se geralmente no fundo de vales, rios, lagos e oceanos. Rochas sedimentares, elas são formadas pelo intemperismo, tá certo? Das rochas, dos outros tipos de rocha. Os tipos de rocha eles vão sofrendo transformações com a ação da água, do vento, tá bom? Das chuvas e até mesmo dos seres vivos. E aí esses sedimentos, esses pequenos sedimentos, eles vão sendo separados e depois eles vão se aglomerar num certo local, como aqui, exemplo, o fundo dos vales, dos rios, tá bom? E eles vão se compactar, formando as rochas sedimentares. Elas são diferentes das rochas magmáticas porque elas são um pouco mais frágeis, tá certo? Nós temos aqui o exemplo, as estalagnites e as estalagmites são estruturas formadas por rochas sedimentares, tá certo? Então elas têm aqui esse formato de agulha e elas são bem frágeis, nem tão frágeis assim, mas um pouco mais frágeis do que as rochas magmáticas. E elas têm um contexto muito legal porque as rochas sedimentares têm um dos principais componentes que é o calcário. A gente já falou que cada rocha ela tem uma formação química diferente. Uma dessas substâncias é o calcário. O acúmulo dele forma esses paredões rochosos que têm linhas paralelas, horizontais, tá certo? Decorrente da decomposição e a formação de camadas. As camadas vão sendo formadas em linhas horizontais aqui, ó, e fica parecendo uma biblioteca, certo? Essa rocha, esse calcário aqui, ele é muito utilizado, ele é retirado das rochas, é triturado e é retirado por processos químicos e é utilizado na agricultura para corrigir a acidez do solo. Às vezes o solo não é propício à plantação e eles utilizam o calcário para poder corrigir, tá bom? A acidez do solo na agricultura. Então essas rochas elas não ficam aqui expostas à toa. O ser humano utiliza ela para diversos tipos de aplicação. Uma delas é na agricultura e na construção civil também, quando ele é misturado aí com o cimento para dar uma liga mais forte, e aí o cimento ele fica um pouco mais resistente quando ele é colocado para fazer as edificações, tá certo? As casas e tudo mais. Então as rochas sedimentares elas têm uma aplicação muito, muito grande, certo? Além disso, elas têm outra aplicação bem legal. No Brasil ele é muito rico em calcário, tá certo? Lá, principalmente no estado de Minas Gerais. Essa rocha aqui é um exemplo de rocha formada por calcário, uma rocha sedimentar. Tu vê que ela é formada por camadas aqui e ela é formada pela sedimentação. O acúmulo dos sedimentos vão se alojando, se sobrepondo e vai formando as rochas sedimentares. E muito cuidado, porque essas rochas são um material importante no processo de formação de um fóssil. Então as rochas que estão ligadas à formação de fósseis são as rochas sedimentares, tá certo? Você encontra um fóssil alojado dentro de uma rocha sedimentar, tá certo? Vamos lá. A próxima rocha a classificação das rochas metamórficas. Nós temos aqui essa rocha bem característica, né? Uma pedra rosa, é o mármore, muito utilizado também como eu falei no início da aula, na formação de esculturas, tá certo? E também utilizado na construção civil. Essas rochas metamórficas, elas têm uma origem um pouco diferente, gente. Elas são formadas pela transformação das outras rochas, tá certo? Que transformação é essa, professor? As rochas magmáticas e as rochas sedimentares, elas passam por processos de transformação que tem uma grande variação de temperatura e pressão. Essas rochas, vamos ver aqui um exemplo. Vou botar aqui esse esquema. Ciclo de formação, tá bom, das rochas metamórficas. Tu tem aqui o magma, certo? Ele está sendo aqui liberado pela atividade vulcânica, ó. E aí ele sofre um resfriamento. Ele vai lá formar uma rocha intrusiva, extrusiva, e forma as rochas magmáticas. Elas acabam se solidificando e formando essas rochas aqui. Se essa rocha, tá bom? Esse magma aqui, que vai ser expelido novamente, ele se sobrepõe, ele fica aqui em cima dessa rocha, ele acaba se alojando aqui em cima, ela vai sofrer uma diferença de temperatura, que é o calor, tá bom? E pressão. Então ela vai sofrer um metamorfismo
certo? E vai formar uma rocha metamórfica, ok? Um outro exemplo é uma rocha sedimentar. Se ela passar, a rocha magmática, ela sofrer intemperismo, transporte, deposição de sedimentos, tá? Ela vai formar a rocha sedimentar. Depois que essa rocha sedimentar ela é formada, ela é um pouco mais frágil, vocês estão vendo aqui as camadas, elas formar e ela passar por um processo que tem uma diferença de temperatura muito grande e de pressão, ela vai sofrer um metamorfismo e aí vai formar uma rocha metamórfica, tá bom? E é a última classificação das rochas da superfície terrestre. Então, revisando, a gente tem as rochas magmáticas, tá certo? Magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Essas aqui são formadas pelo resfriamento do magma, tá bom? Podem ser intrusivas e extrusivas. Nós temos as sedimentares, que são formadas pelo acúmulo dos sedimentos, e nós temos também as metamórficas, que é resultado da transformação dessas outras duas pela diferença principal de temperatura e pressão, quando elas são submetidas a uma formação diferente, uma formação que tem uma variação de temperatura e pressão. Já a sedimentar ela é formada pelo intemperismo, pela ação do intemperismo, tá bom? E pelo transporte e deposição de sedimentos. Essa aqui está ligada a fósseis e essas duas estão muito ligadas à construção civil, ok? Então esses são os tipos de rocha e a gente fica por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Um abração a todos e já podem ir adiantando os seus estudos sobre fósseis, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.